Então, meninos, hoje nós vamos dar início ao capítulo 6 aí do livro de vocês, que fala sobre os fluxos migratórios e sobre a estrutura da população. Porém, hoje a gente só vai falar sobre fluxos migratórios. Na aula de sexta-feira, a gente vai falar sobre a estrutura da população. Então, nós vamos dividir em duas aulas para não ficar para não ficar um vídeo muito longo. Então, hoje a gente vai falar só sobre fluxos migratórios. Então, acompanha aí. Vamos lá. Então, os movimentos populacionais. Então, como vocês sabem, os movimentos populacionais, eles não são recentes. Movimento populacional, migração ou fluxo migratório é a mesma coisa. Então, não é algo recente. Há milhares de anos atrás, as pessoas elas já se deslocavam de um lugar para o outro, seja de um país para o outro, de uma cidade para outra, de uma região para outra. Então, não é algo recente, é algo muito longo. Aqui nós podemos citar como exemplo, ó, o que eu coloquei aqui, os nômades. O nômades era um exemplo de pessoas que eles se deslocavam de um lugar para o outro direto. Eles não tinham residência fixa. Eles se situavam no local. Quando naquele local se esgotavam ali os alimentos, se esgotavam a questão também se esgotava a água e outros recursos, eles se dirigiam para outro local. Então, os nômades eram povos que viveram aí há milhares de anos atrás e que eles não tinham residência fixa, eles se deslocavam de um lugar para o outro. Então é um bom exemplo. Então, como eu falei para vocês, não é algo recente, é algo que já vem ocorrendo aí há milhares de anos. Aí outro ponto que nós podemos falar que é em questão, que esses movimentos migratórios, eles vão ocorrer principalmente dentro do seu país, que são os movimentos chamados movimentos internos. Porém, o que nós podemos dizer aqui em relação aos países é que a tendência é que as pessoas elas migrem dos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos ou pobres para os países desenvolvidos ou países ricos. Então, isso é o que ocorre, é a tendência a ocorrer. Você sai de um país que tem poucas perspectivas, como por exemplo, de arrumar um emprego ou de estudar, e vai para um país aí rico, desenvolvido, que você poderá ter aí uma perspectiva de vida melhor. Então, é a tendência, sim, que vai ocorrer. Aí, em relação aos motivos, as pessoas elas vão migrar por diversos motivos. Elas podem migrar por questões econômicas, porque elas não encontram emprego naquele local e vão para outro procurar aqui mesmo na nossa cidade. As pessoas hoje aqui já diminuiu um pouco, mas os homens daqui eles costumam sair de Liceu para ir para São Paulo para trabalhar, porque eles não encontram emprego aqui. Então, é um dos motivos. Ou você também pode ir por conta de estudos. Você quer estudar, aqui não tem o curso que você quer fazer, ou a sua família vai precisar ir para outro local e você vai migrar. Então, as pessoas elas vão fazer essas migrações por vários motivos. Esses motivos, eles podem ser motivos aí positivos também, ou motivos negativos. Motivos positivos, então, eu encontrei um emprego, eu vou migrar para lá. E um motivo negativo, pode ser que eu estou sendo perseguido por conta da minha religião, por conta também aí da minha etnia, ou outros aspectos também. Podem ser também, um motivo que a gente pode citar, foi alguma catástrofe natural, ocorreu um terremoto naquele país, ou ele foi devastado por um furacão. Então, as pessoas elas tendem a migrar por diversos motivos. Porém, o que nós podemos dizer que o motivo que mais predomina. Então, continuando aqui, o motivo que mais predomina são os motivos econômicos. As pessoas elas tendem a viajar em busca de melhores condições de vida. Elas não encontram emprego, não encontram emprego naquele local onde elas moram, não têm condições de sobreviver e elas vão para outros locais aí que podem que elas podem encontrar emprego e podem encontrar aí algo para o seu sustento. Então, os motivos econômicos eles são os principais aí dentre os que levam as pessoas a saírem do seu local de origem para ir para outros locais, seja dentro do próprio país ou então de um país para o outro. Aí aqui outro ponto, nós temos aqui as áreas de repulsão e as áreas de atração populacional. Meninos, áreas de repulsão populacional são aquelas áreas em que as pessoas elas saem, em que elas migram para outros locais. E as áreas de atração são aquelas áreas em que as pessoas elas chegam, tem a tendência de chegar pessoas vindas de outros locais. Aqui a região Nordeste, por um bom tempo, ela foi vista como uma área de repulsão populacional, que era uma área que
que tinha um poder aquisitivo baixo, uma área pouco desenvolvida, que as pessoas elas passavam aí por muita necessidade, elas tinham que sair aqui da sua região, por exemplo, para ir para a região sudeste, que é uma região de atração populacional. Então, nós temos as áreas de repulsão, que é de onde as pessoas saem, porque é uma área que tem um baixo aí desemprego, que a pessoa ela não vai encontrar trabalho, e que também se ela quiser estudar, ela não vai encontrar, não vai ter a faculdade ou o curso que ela queira fazer, e ela vai para outro local. E esse outro local, que é a área de atração, é uma área mais rica, mais desenvolvida, que ela pode arrumar emprego e etc. Então, áreas de repulsão e áreas de atração populacional. Aí, continuando aqui, então, os movimentos migratórios, eles podem ser classificados de três formas. Ele pode ser um movimento voluntário quando ele é livre, quando a pessoa ela vai migrar porque ela quer. Ninguém está forçando ela. Ela está indo por livre e espontânea vontade. Ele pode ser forçado. Você está sendo forçado a sair daquele país. Você está sendo perseguido por conta da sua religião ou por conta da sua etnia, porque você é contrário ao pensamento daquela pessoa por exemplo, que está governando aquele local. Então, você está saindo não porque você quer, você está sendo forçado a sair daquele local. E também tem um movimento controlado, que é quando o Estado ele vai controlar aí quem entra e quem sai aí do seu país. Aquelas pessoas que vão sair, aquelas pessoas que vão entrar. Então, são os três tipos de movimentos aí migratórios: voluntário, forçado e controlado. E nós temos várias consequências aí em relação da entrada e a saída de pessoas. Nós temos as consequências demográficas, ou seja, se um país ele sai muitas pessoas, a tendência é que a população diminua. Se um país ele recebe muitos migrantes, a tendência é que a população desse país ele aumente. Aí também tem várias questões. Tem a questão da língua, as pessoas que vêm de fora, ela traz uma língua diferente, se for de um país aí para o outro que não fale a mesma língua, tem a cultura, essa pessoa ela vai trazer, de certa forma, a cultura dela para aquele local. Tem a culinária, tem a religião, então, e etc. Então, são várias consequências aí que podem ocorrer em relação à saída ou à entrada de pessoas em um determinado local, seja uma cidade, seja um país, seja um estado, uma região. Aí aqui nós temos alguns conceitos. Aqui nós temos o conceito de migração, que é algo bem simples. Migração, nós podemos dizer que é o processo de entrada e de saída de uma pessoa ou de um grupo de pessoas que se muda de um país para outro ou de uma região para outra. Então, são aquelas pessoas que migram, que vão de um lugar para o outro, seja de um país para o outro, de uma cidade para o outro, uma região para o outro, um estado para o outro. Aí aqui dois pontos que vocês precisam entender. Imigração com I, com E imigração com I. Aqui não é a mesma coisa. Os dois estão relacionados a movimentos migratórios, só que é um pouco diferente, ó. Emigrante é aquela pessoa que sai do seu país de origem. Por exemplo, eu moro no Brasil. Eu saí do Brasil para ir morar em outro país, então aqui no Brasil eu sou uma emigrante, porque eu saí. Então, emigrante com E é quem sai. Já o imigrante com I é aquele que entra em um determinado país. Então, o imigrante com I é aquela pessoa que vai entrar em um país. Então, como eu saí do Brasil, eu sou uma imigrante. Se eu chegar, por exemplo, lá nos Estados Unidos, eu sou uma imigrante, porque eu entrei naquele país. Então, essa é a diferença. Emigrante é aquele que sai de um país. Imigrante é aquele que entra em um país que não seja o seu país de origem. Então, essa é a diferença de imigrante com E e imigrante com I. Aí nós temos aqui a migração interna, que é aquela que ocorre dentro de um mesmo país, seja de uma região para outra, um estado para outro, uma cidade para outra. Ela vai ocorrer dentro do seu próprio país. Aí nós temos mais alguns conceitos aqui. Nós temos a migração intrarregional. Migração intrarregional é aquela que ocorre dentro de uma mesma região. Por exemplo, aqui na região Nordeste, eu moro no Piauí. Se eu sair do Piauí para ir morar na Bahia, então é uma migração intrarregional, porque essa migração ocorreu dentro da região Nordeste. Aí nós temos a migração interregional, que é aquela que ocorre entre as regiões de um país. Se a migração regional ocorre dentro da mesma região, a interregional só pode ocorrer entre as regiões. Eu moro na região Sudeste, eu moro no Piauí. Se eu sair do Piauí
para ir para São Paulo, que fica na região sudeste, então eu fiz uma migração interregional. Eu saí de uma região do país para outra região do país. Aí nós temos o êxodo rural que é a migração daquelas pessoas que moram no campo e que vão morar nas cidades. Então, a migração do campo, zona rural, para a cidade. Nós temos o nome de êxodo rural, saída, que é a saída do campo para ir morar nas cidades. É um tipo de movimento migratório. E nós temos também o movimento migratório pendular. O movimento migratório pendular, meninos, ele vai ocorrer geralmente em cidades grandes. Por exemplo, nós temos o centro da cidade e eu moro num bairro bem afastado, que fica, por exemplo, mais ou menos 1 hora ou 2 horas aí do centro da cidade. Então, eu estudo no centro e moro naquele bairro afastado. Ou eu trabalho no centro e moro naquele bairro afastado. Então, eu vou ter que fazer esse movimento todos os dias. Então, eu saio daquele bairro bem longe e vou para o centro para trabalhar ou para estudar. Então, eu faço esse tipo de movimento todo dia. Então, esse movimento ele é chamado de movimento pendular, que é aquele movimento que vai e volta, como se fosse um pêndulo de um relógio que vai e volta. Então, eu saio de manhã para estudar, trabalhar, e eu só volto aí no final do dia para o meu bairro. Então, movimento pendular, que vai ocorrer geralmente em cidades grandes. Aí, para finalizar, aqui nós temos esse outro conceitozinho que é o de refugiado. Então, a gente não pode confundir imigrante e refugiado. Imigrante, ele vai migrar, aí ele pode migrar ele vai chegar em um país aí porque ele quer. Ele vai migrar porque ele quer, seja por motivos econômicos, aí ou por motivos de trabalho, ou qualquer outro aí motivo que ele não está sendo forçado. Porém, já o refugiado é diferente, meninos. Os refugiados são o quê? São pessoas que se veem obrigadas a abandonar seu país por temerem ser perseguidas, maltratadas ou assassinadas por motivos étnicos, religiosos, ideológicos ou políticos, ou ainda em razão de catástrofes naturais. Então, o refugiado, ele está saindo do seu país de origem não é porque ele quer, ele está indo obrigado. Por exemplo, ele pertence a um grupo étnico que é rival de outro e ele está sendo perseguido, então ele vai ser obrigado a sair daquele local. Ele segue uma determinada religião ali de minoria naquele país e ele está sendo perseguido, ele vai sair. Aquele país ele está passando por uma guerra civil. Então aquelas pessoas ali elas tendem a sair daquele país por conta da guerra. Então elas não vão porque elas querem, elas estão sendo obrigadas ali por causa daquele motivo. Aí aqui, ó, nós temos aqui nesse gráfico, nós temos os principais países de origem dos refugiados. Então aqui, ó, no final de 2014. Então aqui, a maior parte das pessoas aqui, quase 4 milhões de pessoas são da Síria. Então a Síria ela vem passando por uma guerra civil desde 2011. Milhares de pessoas já morreram e outras milhares elas já saíram aí, já se refugiaram em outros países. Então, esses refugiados eles não saem porque eles querem, eles saem porque eles estão sendo obrigados. Aí nós temos também o Afeganistão, por conta de guerras ou confrontos étnicos. Nós temos também na Somália, Sudão do Sul, aqui, que são países aqui do continente africano, República Democrática do Congo, e assim por diante. Então, o refugiado ele não é a mesma coisa do imigrante. O imigrante ele vai migrar ali porque ele quer. Ele precisa de emprego, ele vai migrar. Ninguém está obrigando ele a ir para lá, não. Já o refugiado, ele sai porque ele é obrigado. Ele está sendo perseguido, ou o país está em guerra civil, ou ainda o país passou por alguma catástrofe natural, ocorreu um furacão, um terremoto, e eu não tenho ali para onde ir, eu não tenho, minha casa foi destruída, então eu vou ser obrigada a me refugiar em outro país aí que não seja o meu. Então aqui foram alguns conceitos aí relacionados aos movimentos migratórios que vocês viram que não é algo recente, que há muito tempo as pessoas elas já migravam. Aí um exemplo também que nós podemos falar aí foi durante as grandes navegações. A partir dali é que as pessoas elas começaram a sair ali da Europa e aí para várias outras regiões. Saíram da Europa, foram lá para o continente aqui americano, partiram para as Índias e para várias outras regiões aí. Então esses movimentos eles não são recentes, esses fluxos migratórios eles são bem antigos. Então, na próxima aula nós vamos encerrar o capítulo e se vocês não compreenderam alguma coisa, vocês podem me perguntar.